Você está com a sua Bíblia, abre aí em Mateus, capítulo 19, versículo 16. Não sei se o pessoal da projeção consegue colocar para mim. Mateus, capítulo 19, versículo 16. Pode pegar no seu aplicativo, no seu celular, ou sua Bíblia física. E a gente vai lendo juntos. Só me fala se vai dar certo para colocar. Isso, obrigado. Vamos lá. Vai aparecer lá, né? Mateus, capítulo 19, versículo 16. Obrigado, gente. Um jovem se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Por que você me pergunta sobre o que é bom? Jesus respondeu: Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Quais? Perguntou. Jesus respondeu: Não assassine, não adultere, não furte, não dê falso testemunho, honre seu pai e sua mãe e ame ao seu próximo como você mesmo. O jovem lhe disse: Tudo isso tenho obedecido. O que ainda me falta? Jesus respondeu: Se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Amém? Quero orar por você. Deus, eu quero te agradecer pela sua palavra, pela sua bondade, pela sua fidelidade. Te agradeço porque o Senhor é bom a todo tempo. Te agradeço por a sua palavra ser viva. E te agradeço por essa história que o Senhor deixou na sua palavra, que cada um de nós possamos crescer, aprender e se parecer cada vez mais com o Senhor. Em nome de Jesus, amém, amém. Esse texto do jovem rico, eu creio que... Pode acender a luz do fundo lá? Acho que alguém desligou sem querer. Puder, por gentileza ali. Ah, então tá bom. Então não foi sem querer, foi por querer. Tá bom. Então, esse texto da palavra de Deus, eu lembro quando eu era jovem, é estranho quando você fala essa palavra, né? Quando você começa a falar assim, na minha época, o time da seleção em 2002 era melhor, não sei o quê, é que você está ficando um pouquinho mais velho, né? Mas eu lembro que quando jovem a gente meditava nesse texto e aprendia sobre obediência, sobre buscar uma vida alinhada a Deus e sobre entrega. E toda vez que eu leio esse texto, me vem ao coração e eu sempre pergunto: Deus, o que o Senhor ainda tem para mim? O que o Senhor ainda espera que eu entregue? O que o Senhor ainda espere que eu cresça mais? Porque quando a gente vai para esse texto, é muito interessante, a gente vê esse coração desse jovem que ele vai em busca de Jesus, ele vai em busca da presença dele, ele fala as coisas que ele está fazendo e ele está disposto a fazer muito por Deus, porque ele fala: olha, eu já faço isso, eu já faço aquilo, eu já tenho isso, eu já faço aquilo, mas o que eu preciso mais, Senhor? Então ele tem uma ânsia no coração em se aproximar mais de Deus. E quando a gente vai para esse texto, o final dele não é tão legal, porque a Bíblia mostra que esse jovem ele não consegue alcançar aquilo que o Senhor falava para ele que ainda falta. Mas toda vez que eu medito, eu lembro que Deus tem mais para mim. Então, às vezes eu posso estar em obediência, eu posso estar no GA, eu posso estar participando das programações da igreja, eu posso estar crescendo, mas eu sempre preciso e eu sempre devo perguntar para o Senhor: Senhor, o que ainda mais eu preciso? E Jesus usa uma palavra que talvez aos nossos olhos pode ser um pouco até dura, assim, para você ser perfeito. E ser perfeito é difícil, gente, sim ou não? Quem errou já em alguma coisa hoje? Quem falou que não devia hoje? Quem falou que não devia hoje? Pode ser bem sincero aí. Ó. Quem pensou que não devia hoje? Quem fez algo que depois você pensou: poxa, desagradei a Deus com isso que eu fiz? É muito difícil ser perfeito. A Bíblia fala: seja santo, porque eu sou santo, mas a santidade é algo que é difícil. A gente tem que caminhar cada vez mais, a gente tem que se limpar contra o pecado cada vez mais. Mas Jesus olha para esse jovem e ele fala assim: falta algo para você ser perfeito. E aí, quando eu olho para essa frase, eu creio que Jesus fala isso para a gente também. Olha, legal que você está indo bem aí no culto, que bom que você está
crescendo como caráter, que bom que você está vencendo algumas áreas na sua vida, que bom que você está avançando, mas ainda falta algo. Você pode falar para a pessoa que está do seu lado assim, ainda falta algo? Ou Deus tem mais para você? Então esse jovem, ele era um jovem rico, a Bíblia nos outros evangelhos fala sobre isso. A riqueza traz influência, na maioria das vezes. Possivelmente ele era uma pessoa que tinha estudo, possivelmente, pelo texto que a gente lê, ele era um jovem religioso, porque ele sabia os mandamentos, e quando Jesus, quando fala dos mandamentos, ele fala, olha, eu honro a Deus, eu obedeço meus pais, eu não mato. Então ele está falando dos mandamentos lá da lei de Moisés. Então ele era uma pessoa que, talvez ao nosso olhar, e muitas vezes a gente olha a performance, e isso eu tenho buscado na criação dos meus filhos, não olhar só por performance, porque a nossa vida, ela, na maioria das vezes, é performance. Olha, se você fez, você merece. Se você estudou, você vai ir mais longe. Claro que tem coisas que a performance faz parte, mas com Deus, na vida com Deus, o amor de Deus para a nossa vida, ele vai além da performance. E esse jovem, ele cumpria muito bem as performances. E na nossa vida, muitas vezes a gente está performando muito bem em muitas coisas. Mas Deus tem mais. Deus tem mais. E o que a gente mais vê hoje é pessoas que têm tudo, mas ainda tem um vazio. Pessoas que têm dinheiro, pessoas que têm bons relacionamentos, ou vamos dizer assim, têm colegas próximos, pessoas que têm influência, pessoas que têm conforto, e essa pessoa geralmente tem um vazio no coração, porque ela conseguiu alcançar a tudo aquilo que o mundo poderia dar, a tudo que ela conseguiria na força, a tudo que ela poderia caminhar por si própria, mas ela precisa receber aquilo que não vem dela, que aí é a paz que excede de todo entendimento, que é o Espírito Santo na vida dela. Então, gente, o que a gente vê hoje é pessoas que sabem de tudo. Hoje é um mundo de informação. Hoje qualquer coisa que você precisa saber, antes a gente ia no Google, né? Hoje você pode perguntar para a IA, para o GPT, no teu próprio WhatsApp, você pergunta e você recebe um mundo de informação na palma da sua mão. Mas mesmo com tanta informação, mesmo com tanto posicionamento, as pessoas ainda têm um vazio, as pessoas estão perdidas. E o primeiro ponto que eu quero falar contigo sobre esse texto é que as pessoas estão perdidas. Esse jovem, ele se aproximou de Jesus e ele perguntou, Senhor, o que eu farei para ter a vida eterna? E talvez você está dentro da igreja, você está no culto, você está ouvindo a palavra e você ainda não sabe o que você precisa para ter a vida eterna. E é o que esse jovem fala, ele fala dos mandamentos, ele fala da performance, ele fala de tudo que ele tem, ou de todas as coisas que ele pode oferecer a Deus, ou daquilo que ele já fez ou já ofereceu, mas ele não tinha vida eterna. E muitas vezes, quando eu liderava a juventude, chegava jovens para mim e perguntava, pastor, como eu tenho certeza da salvação? Como eu tenho certeza? Você já se perguntou isso? Você tem a certeza que você é salvo? Você já se perguntou isso? Quem aqui tem a certeza que é salvo? Se Jesus voltar, se você morrer, hoje à noite você vai estar no céu. Assim, quem tem a certeza? Eu tenho certeza que eu sou salvo. Levanta sua mão. Gente, levanta a mão, pelo amor de Deus. Se você entregou a sua vida para Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, a Bíblia fala que nada pode te separar do amor de Deus. Se você tomou uma decisão genuína e verdadeira, pastor, mas eu luto ainda contra pecados. A Bíblia fala que se você tomou uma decisão de salvação, você tem a salvação garantida. E nós aqui como igreja não acreditamos que a salvação se perde. Uma vez filho, para sempre filho, aos que creram em seu nome, aos que receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Tem algumas situações, aquela pessoa participou da igreja e ela se desviou, talvez ela nunca foi filho, talvez ela nunca teve uma entrega de verdade com Jesus, talvez ela participava igual esse jovem. Ele vinha nas programações, ele participava de tudo que acontecia, ele tinha até uma vida de obediência a certo ponto, mas existiam coisas ainda no coração dele que era maior que o amor a Deus.
O que é a salvação? De uma forma simples, é você reconhecer que é um pecador e que você precisa de um Salvador. Tudo muda, sim, tudo muda no momento da entrega. Tudo muda espiritualmente, mas nem tudo muda na sua alma e no seu jeito de viver. A Bíblia fala que você se torna uma nova criatura depois de Cristo Jesus. Sim, porque você recebe o Espírito Santo. Mas eu sempre falo nas minhas aulas de raízes que você precisa resolver os B.O. do passado. Você veio num culto, você entendeu a palavra de Deus. Agora você entendeu que Jesus morreu por você e você quer uma nova vida. Você levanta a mão, você fala, Senhor, eu quero a minha nova vida. Amém. Aquilo ali é o selo do Espírito Santo na sua vida. Mas aí a Bíblia fala que você precisa resolver as coisas. Então tem gente brigada, você precisa pedir perdão. Tem amargura, você precisa resolver isso no seu coração. Tem pendência, você precisa resolver isso. Tem coisas que te feriram lá no passado. Aos pouquinhos você vai tratando aquela ferida. Nova criatura? Sim. O Espírito Santo na sua vida? Sim. Mas as pendências você precisa resolver. Por quê? Porque você ficou nessa terra. E aí a vida abundante, a vida plena, que você precisa se alinhar. Por que muitas vezes a gente não vive uma vida plena? Porque a gente não quer se alinhar à palavra de Deus. Porque a gente quer o Jesus Salvador, mas a gente não quer o Jesus Senhor. E é isso que esse jovem queria. Ele queria o Jesus Salvador. Senhor, o que eu preciso fazer? Ele estava na performance. Porque na performance eu faço, eu recebo. A graça não é performance. E aí Jesus, ele entende aquele jovem sendo performance, e ele fala, olha, você obedeceu isso, mas ainda falta alguma coisa. Muitas vezes as pessoas estão perdidas na performance. O que eu preciso fazer? Gente, a gente está num mundo de informação, mas muitas vezes as pessoas ainda não sabem o que é uma salvação. As pessoas precisam ouvir falar de Jesus. Talvez a maioria das pessoas que convivem com a gente sabe que Jesus é Deus, sabe que Jesus era um mestre, mas muitas vezes não sabem que Jesus é o Salvador. Eu gosto de falar que se você obedecer a Jesus, ou vir numa igreja como filosofia de vida, as coisas vão dar certo. Muitas coisas vão dar certo. O que é filosofia de vida? A Bíblia fala sobre generosidade, a Bíblia fala sobre boa administração, a Bíblia fala sobre relacionamentos, a Bíblia fala sobre perdão, a Bíblia fala sobre relacionamentos familiares, a Bíblia fala sobre investimentos, a Bíblia fala sobre sabedoria, a Bíblia fala sobre conhecimento. Você pode seguir a Bíblia como filosofia e pode ser que dê muitas coisas certas na sua vida. Grandes livros de autoajuda hoje, se você for ler esses livros de autoajuda, 90% dele já estava na Bíblia. Eles só refizeram, reescreveram, mas o princípio já tinha sido escrito por Deus. E aí, se você viver a vida com Deus como filosofia, muitas coisas podem dar certo na sua vida. Mas as pessoas, elas precisam entender que Jesus não é só uma filosofia. Jesus é o motivo de vida, Jesus é o motivo da salvação, Jesus é o motivo da história, Jesus é o motivo da criação e é o motivo do seu futuro. Por isso, esse jovem, ele tem um encontro com Jesus e ele está perdido, mesmo vivendo dentro de uma religião. Porque ele pergunta, Jesus, o que eu preciso? Ele já deveria saber. Você que talvez está aqui frequentando. Eu quero fazer uma pergunta aqui. Quem aqui vem só no culto de quarta-feira, não consegue vir no culto de domingo? Só para eu ter uma noção assim, a pessoa que vem só no culto de quarta-feira. Tem algumas pessoas que vêm só no culto de quarta-feira. Talvez você tenha a oportunidade só de vir aqui no culto de quarta-feira. E esse é o seu alimento da semana, é o seu culto. Mas você precisa entender que não basta só frequentar um horário de culto. Deus quer ter um relacionamento com você. O segundo ponto que eu vejo sobre esse tema é que existem mandamentos que precisamos seguir. Quando Jesus pergunta e está tendo essa conversa com esse jovem, ele fala assim, ele pergunta para Jesus, quais mandamentos eu preciso obedecer? E Jesus fala, não assassine, não adultere, não furte, não dê falso testemunho, honre seu pai e sua mãe, ame ao seu próximo como a você mesmo. Quando Jesus dá essa lista, ele não está negando que você precisa obedecer isso. Gente, o que eu mais vejo, e eu falo que não é porque a gente está na época de Copa aqui, mas eu falo que é o efeito evangelho cultural, que é o efeito Neymar. O que é o efeito Neymar? Já viu o Neymar lá quando era campeão e viralizou muito aquela faixinha assim, 100% Jesus?
Já viram aquela faixinha? 100% Jesus. A vida não reflete Jesus, o relacionamento não reflete Jesus, o que posta na internet não reflete Jesus, o seu casamento não reflete Jesus, mas na hora de uma foto coloca na testa 100% Jesus. É um evangelho cultural. Posta algo, fala algo que não é o que vive. E muitas vezes na nossa vida, a gente quer ter Jesus. E eu conversava com uma pessoa semana passada, num aconselhamento, e a pessoa com a mente toda bagunçada. Pastor, eu quero isso, mas eu quero aquilo, mas eu já vivi isso, mas também eu não quero abrir mão disso aqui, e dessa parte da minha sexualidade, e também desse vício, e desse jeito. Eu falei, olha, calma, calma. Vamos primeiro entender o que você quer. A gente vive um tempo onde as pessoas querem viver o mundo e querem viver Jesus. Gente, de todo o meu coração, frequente a igreja, participe dos cultos. E isso vai ser bom na sua vida. É melhor você estar aqui dentro do que lá fora. Mas eu queria que você guardasse no seu coração que só estar aqui não salva ninguém. Só estar aqui muitas vezes pode trabalhar no seu ego e achar, tá tudo bem, eu fui no culto, eu vim na igreja. E às vezes a gente quer colocar um checklist. O dia que eu estou mal eu vou na igreja, o dia que eu estou bem eu já não preciso tanto de Jesus. Jesus é tudo que a gente precisa a todo tempo e a todo momento. Jesus é o que a gente precisa no acordar, Jesus é o que a gente precisa na educação dos nossos filhos, Jesus é o que a gente precisa no nosso trabalho. Pastor, mas eu vou virar um fanático se eu for de Jesus o tempo todo? Sim, talvez deveria ser. O que sai da nossa vida a todo tempo deveria ser o Espírito Santo. Eu ilustrei, eu fui dar uma aula na conferência de dons para as crianças de 5 e 6 anos. Sábado à noite, eles já tinham passado o dia inteiro na igreja, eles estavam fritando. E aí eu peguei, né, Maia, eles estavam lá, mas é uma benção, eles estavam aprendendo. Peguei um copo de água, enchi o copo de água para eles até em cima, eu falei, vocês estão sendo cheios aqui. Vocês estão sendo cheios, olha, vocês vão ser... Professor, vai derramar. Não, vocês não estão sendo cheios. E a gente encheu até lá em cima. E eu falei, o que acontece se eu esbarrar nesse copo de água? Ele vai... O que acontece se eu esbarrar num copo de água que está cheio, gente? Ele vai derramar. É isso que Deus espera de nós. Que a gente se encha, para que a gente derrame no nosso trabalho, para que a gente derrame na nossa casa, para que a gente se derrame nos nossos filhos. O Espírito de Deus é a palavra de Deus. Muitas vezes a gente quer o evangelho de dias de culto, de GA. E, gente, de todo o meu coração, quantas vezes eu me encaixei com um jovem rico. Ó Senhor, eu estou fazendo o que o Senhor quer que faça. E Deus tem falado comigo nesses últimos 2, 3 meses, que Ele quer coisas novas na minha vida. Que Ele quer que eu seja esticado, que Ele quer um novo tempo, que Ele quer um novo momento. E para que você possa viver coisas novas, você precisa buscar o novo de Deus. Eu compartilhei na conferência de dons, esse é um testemunho de algo que aconteceu na minha vida. Eu li um livro sobre votos, e eu já busquei uma vida de oração mais regular, uma vida de meditação, isso sempre a gente tem que buscar e tem que melhorar. Já busquei fazer jejum, eu tenho um amigo meu que ele faz jejum de 40 dias, gente. 40 dias, é possível? Eu achava que não era, mas eu já ouvi lá o testemunho do pastor Luciano Subirá, mas eu tenho um amigo próximo, o pastor Christian, estava com a gente aqui, ele já fez 3 jejuns de 40 dias. Só na água. Não sei como, não sei com que força, não sei com que graça de Deus, mas fez, e se está na Bíblia, se Jesus fez, e Jesus falou que a gente poderia fazer coisas maiores, e ele conseguiu fazer também. E também já tentei caminhar em jejum, e o Senhor falou assim, olha, eu quero te ensinar sobre votos. E aí eu fui para a Bíblia, a gente estava lendo um livro sobre votos, e comecei a conversar em casa com a minha esposa, eu falei, amor, eu quero fazer um voto, quero pedir a Deus um voto. E Deus me deu 2 direções, e a primeira direção era não comer doce por 30 dias. E eu amo doce, eu amo açúcar, eu não preciso comer salgados. Se eu comer de brigadeiro, viver de brigadeiro, tá bom. Alguém assim também? Eu poderia comer facilmente doce o dia inteiro.
E eu queria que Deus me desse a graça de começar doce, não ficar doente nem gordo, mas, enfim, não deu certo. E aí eu fiz esse propósito, e o segundo propósito, o Senhor trouxe no meu coração, olha, você vai dar o mesmo valor que você dá para a Bíblia, que você dá para o seu celular, você vai dar para a sua Bíblia física. Porque é muito fácil, hoje eu nem estou com a minha Bíblia física, eu estou com o meu celular, e a gente tem um aplicativo do celular na Bíblia. E muitas vezes a gente dá desculpa, não, mas eu tenho o aplicativo do celular na Bíblia, mas eu tenho o aplicativo da Bíblia no celular. Mas quantas vezes a gente abre o aplicativo da Bíblia no celular? E o Senhor me trouxe a memória de quantas vezes eu andava com a Bíblia e lia e marcava. E eu peguei a minha Bíblia e o Senhor falou assim, o mesmo valor que você dá para o seu celular, você vai dar para a sua Bíblia. Se você for no mercado com o seu celular, você vai levar a sua Bíblia. Se você for no hospital com o celular, você vai levar a sua Bíblia. Se você for no banheiro e levar o celular, o que você vai fazer? Você vai no banheiro e vai levar a Bíblia. E vai dar esse mesmo valor. E eu fiz esse voto por 30 dias. E, gente, foi muito difícil. Foi muito difícil, porque algumas vezes eu esqueci a Bíblia. E eu falei, eu esqueci a Bíblia, eu não posso mexer no meu celular. E eu deixava meu celular guardado. Teve vezes que eu cheguei no mercado e eu não ando com carteira, eu uso tudo no celular, e eu tinha esquecido a Bíblia. E eu tive que voltar em casa para buscar a Bíblia, para poder pagar no mercado, porque eu tinha feito um voto. E quando você vai para a Bíblia, você entende que o voto ele não deve ser quebrado, o voto é algo sério perante a Deus, o voto não muda a Deus, mas muda o seu coração. E foi tempo, e além de só andar com a Bíblia, eu estava com a Bíblia para cima e para baixo, eu queria meditar. Então, os momentos que eu gastava, quando eu sentava em algum lugar, e eu estava mexendo no celular, ao invés de mexer no celular, eu ia para a Bíblia. Porque quantas vezes a gente pegou o celular e poucas vezes a gente abriu a Bíblia, o aplicativo do celular, da Bíblia. A gente vai para a rede social, a gente vai para o WhatsApp. E na metade mais ou menos desse voto, dia 15, dia 16, eu com a minha Bíblia para cima e para baixo, eu vim para o culto. E para o culto é normal você vir com a Bíblia, né? É algo mais corriqueiro. E eu vim com a minha Bíblia para o culto. E quando eu estava saindo do culto, eu fui colocar os meus filhos no carro, e é bem tranquilo, né? São 4 filhos, e pega um, e põe outro, e coloca um, e amarra outro. E eu peguei a minha Bíblia e coloquei em cima do carro, para colocar o cinto no Levi, e coloquei, ou na Vitória, não lembro agora, e coloquei em cima do carro, e entrei no carro e fui embora, e deixei minha Bíblia em cima do carro. E essa Bíblia é uma Bíblia que eu tinha, desde que eu me converti, há mais de, 20 anos. Há 20 anos eu ganhei essa Bíblia eu mandei ela reformar a capa, porque ela estava capenga, mandei reformar. E é a Bíblia que eu estava anotando, que eu tinha várias anotações, que eu marcava que eu ia dar para um dos meus filhos de presente. E essa Bíblia tinha um valor assim no meu coração, e eu perdi essa Bíblia. E, nossa, me bateu uma tristeza naquela semana. E conversei com a minha esposa, falei com a minha pastora, com a pastora. E o Senhor falou assim, olha, alguém vai ser abençoado com essa Bíblia. Ela caiu em algum lugar, alguém vai achar, alguém vai pegar. Tinha meu telefone na Bíblia, ninguém me ligou, ninguém avisou. Eu falei, olha, será que alguém vai me avisar? Ninguém me avisou, ninguém lembrou. Mas o Senhor trouxe claro no meu coração, você nunca perdeu o celular. Você ainda não dá o mesmo valor que você dá para o seu celular, que você dá para a Bíblia. Você ainda não cuida da mesma forma. E Ele me trouxe o valor da palavra de Deus. E aquela dor, eu creio que foi Deus que permitiu eu sentir, porque eu estava lá há anos guardando aquilo, para num dia especial, para num momento especial, talvez que o Joaquim ia levar a primeira ministração dele, ou ia dar o primeiro estudo, eu ia pegar aquela Bíblia e ia falar, filho, olha, o papai caminhou com essa Bíblia por anos, e hoje eu quero te dar de presente. E era algo de valor para mim, mas talvez eu não estava dando o valor que eu deveria dar. Então Deus está chamando a gente, para novos momentos e novos tempos e novos limites de obediência. Coisas que você tolerava, talvez não tolerar mais. Pequenas mentiras, pequenas fofocas em falar ou ouvir, pequenas concessões. Deus está falando, existem mandamentos que a gente precisa obedecer. E Deus não vai te deixar no prejuízo se você obedecer a Ele de todo o coração. Você pode falar isso para a pessoa que está do seu lado? Deus não vai te deixar no prejuízo. Olha, existe algo mais profundo. Pode passar para mim, por favor? Jesus responde para aquele jovem, se você quer ser perfeito. Eu tenho uma lista de defeitos, gente.
Quer saber meus defeitos? Pergunta para os meus filhos e para minha esposa, que é quem convive comigo o tempo todo. A gente tem um monte de área que a gente precisa crescer. E aí Jesus chega para esse jovem e fala, se você quer ser perfeito, olha, parece que esse jovem está quase chegando lá. Porque ele fala, olha, você faz um monte de coisa, mas se você quer ser perfeito, tem mais uma coisa. Mais uma coisa. E tem mais coisas então que a gente pode crescer. Eu não sei qual que é a área da sua vida que você ainda pode crescer. Eu não sei se Deus quer te aprofundar na oração, eu não sei se Deus quer te aprofundar no relacionamento com Ele, na paciência. Deus tem me dado uns desafios. Esses tempos eu estava orando com o Senhor e estava me sentindo meio perdido em algumas direções. Eu falei, Senhor, move algumas coisas aí. E Deus me deu uma direção, olha, você não vai ficar perdendo ou perguntando ou falando. Eu vou usar líderes e pessoas para te abençoar e para te dar direções. E essa semana eu recebi algumas respostas, eu falei, é só o Senhor. E ao mesmo tempo que tem respostas que a gente recebe, a gente entende que a gente precisa se aprofundar mais. A gente teve a conferência de dons esse final de semana, eu não sei se você estava, ou ainda não estava, mas o que eu mais tenho visto é que Deus quer mais profundidade. Deus quer mais que você possa se enraizar cada vez mais. Ele quer que você, sabe quando você vai na praia e fica só na beirinha ali, pulando a ondinha pequenininha, e você está limitado naquilo que você pode fazer, porque ainda você não tem a habilidade para ir mais fundo. Deus quer te levar mais fundo. Mas para que você possa ir mais fundo sem se afogar, você precisa estar habilitado a isso. E, gente, muitas vezes a gente tropeça em pequenas coisas. É uma explosão de raiva. Esses tempos aconselhando um amigo meu, o filho fez uma malcriação, filho adolescente para jovem. Ele teve uma explosão de raiva lá. Ele e o filho saíram praticamente no soco. Perdeu o coração. Um momento de ira, um momento de explosão. Pequenas concessões. Em momentos que você não soube se controlar. Você perdeu. Então Deus está buscando novos níveis. Quando ele chega para esses jovens e fala, se você quer ser perfeito, tinha muita coisa boa, gente. Tem muita coisa boa e talvez você está olhando para a sua vida e está pensando assim, nossa, eu estou me alinhando, eu estou indo bem, meu caráter está alinhando, Deus está fazendo eu prosperar, meus relacionamentos estão melhorando. Ou está tudo uma bagunça na tua vida, mas você decidiu, olha, eu estou no culto hoje, pelo menos, aqueles pecadores não estão, mas eu estou no culto aqui, eu estou melhor, eu estou isso, eu estou aquilo. Que bom, fala para a pessoa que está do seu lado, que bom que você está aqui, mas Deus tem mais para você. Deus tem mais para você. E a maior mentira que Satanás quer colocar no teu coração é que só vir na igreja é o suficiente. Ninguém sobrevive no relacionamento com Deus só vindo na igreja. Na igreja é bom. Tem gente, ministério, pessoas que vão te afiar, vão te ajudar a alavancar, que vão te confrontar, a palavra te confronta, mas é o relacionamento com Deus no dia a dia. No dia a dia. Eu falei isso na conferência de dons. Deus tem ministrado algumas coisas no meu coração. E uma das palavras que Deus tem colocado muito no meu coração e que eu estava sentindo muito esses últimos dias era um sentimento de perda. E eu usei uma expressão, eu falei assim, parece que eu estou com um monte de areia na mão. E sabe quando você pega um monte de areia na mão? Ela vai escorrendo. E ela vai caindo, ela vai perdendo. Não tem muito o que você fazer quando você pega um monte de areia. E era o sentimento que eu estava no coração. E uma pessoa, esse mesmo exemplo, falou que sentiu a mesma coisa na semana, me mandou uma mensagem. Mas era isso que eu estava sentindo no meu coração. E eu orando, o Senhor falou assim, tem coisas que talvez vai perder para que você possa alcançar novos níveis. Mas para que alcance novos níveis é preciso caminhar. Glória a Deus porque você está aqui. Glória a Deus porque você está ouvindo a palavra de Deus. Glória a Deus porque você está cantando. Glória a Deus porque você está crescendo com o Senhor. Mas o Senhor tem mais para você. O Senhor tem mais para você. Esse jovem, talvez ele passaria a vida toda dentro da igreja se ele não fosse confrontado e achasse que estava tudo bem. Porque às vezes a gente acha que está tudo bem. A gente chega num nível que, olha, eu estou vindo na igreja, eu não estou caindo mais tanto em pecado. Mas Deus quer mexer no mais profundo do seu ser e limpar o mais profundo daquilo que Ele precisa limpar. E às vezes dói isso. Que confronto com esse jovem.
Beleza? Você quer ser perfeito? Então vai lá, vende tudo que você tem. Doe aos pobres e siga-me. Gente, essa palavra não é sobre dinheiro. Não é sobre dinheiro, é sobre o ídolo que é do seu coração. O que é o ídolo do seu coração? O que é maior que Deus no seu coração? E é o último ponto que eu quero falar com você. O que te prende ainda? O que te prende? É uma religiosidade? É uma ligação familiar? É um trauma que você teve? É um medo de se entregar? Às vezes você, olha, eu quero Deus, mas eu não sei se realmente eu quero. E aquele jovem, a Bíblia fala que ele ouviu isso. O jovem afastou-se triste. Eu não sei se você já sentiu isso quando você fez alguma coisa errada e você se entristeceu. Porque você sabe que você entristeceu a Deus. Já aconteceu com você? Você errou e na hora deu aquela tristeza no seu coração. Porque você sabe que Deus se entristeceu. E esse jovem, ele não conseguiu vencer. Ele podia simplesmente ter largado tudo e falado, Jesus, então tá bom, eu vou lá, eu vou vender. Porque eu entendi nesse momento que o Senhor quer que eu vá contigo. Quer que eu seja um discípulo, que eu vou te seguir. E o Senhor tem grandes coisas para mim. Mas a riqueza foi maior na vida dele. Um relacionamento foi maior. Um trabalho foi maior. Um orgulho foi maior. Tem gente que passa a vida toda no relacionamento com Deus, aqui dentro da igreja, batendo cabeça. Já ouviu aquela expressão, cabeça dura? Já viu aquela pessoa cabeça dura? Teimoso. E a pessoa fica rodando em círculo e ela não vai para frente. E parece que quando vem uma luz, algo que ela pode avançar, o espírito dela não deixa, um bloqueio não deixa, porque ela não conseguiu resolver coisas simples que ela precisa resolver. Gente, de todo meu coração, não adianta nada estar dentro da igreja e não resolver as pendências que você precisa resolver com Deus, com as pessoas. Às vezes Jesus está muito feliz porque você está aqui. Eu creio que Jesus estava feliz com aquele jovem. Ele obedece, ele honra pai e mãe, ele não rouba, ele não furta, ele não mata. Ele honra a Deus. Olha, parabéns, performance, check. Mas para sentir Deus verdadeiramente, para ser servo de Deus verdadeiramente, ainda falta uma coisa. Resumidamente, foi isso que ele falou para aquele jovem. Ainda falta isso. O que Deus ministra no seu coração nessa noite? Que ainda falta. Talvez não falta nada. Talvez você está indo bem. Talvez você está sentindo a presença de Deus, parecendo cada vez mais com Ele, aprendendo mais com Ele. Gente, mas quantas vezes a gente é cabeça dura? Por que a gente é cabeça dura? Porque a gente foi criado assim. Porque a gente foi criado a dar troco, a se vingar. Quem é que foi criado assim? Se tomou um soco, dá de novo. Se alguém te fez o mal, faz o mal para ele. Se vinga. Vou guardar. No dia que eu tiver a oportunidade, aí você vai se ver comigo. Gente, esses dias eu falei para o meu filho isso. Ele fez um negócio, eu falei, Joaquim, você vai ver. Quase que ele olhou para mim, tu não é pastor? Falei, tu vai ver, Joaquim. Porque a gente foi criado assim. Se alguém fez o mal, faz o mal. A Bíblia fala, se alguém fez o mal, faz o bem. Não, mas vou ser bobão se eu fizer isso. Deixa Deus, deixa na justiça de Deus. Estou falando para você ser crente bobo. Você vai ser posicionado, você vai fazer o que é correto, você vai fazer o que é direito. Mas a justiça divina é melhor que a justiça de homens. Abre mão do seu direito. Esse tempo atrás fui injustiçado com um negócio aí que aconteceu. Aí eu peguei, sabe, o textão do WhatsApp. Me mandaram no WhatsApp, eu escrevi um textão desse tamanho assim. Já fez isso? Pegou. Textão do WhatsApp. E aí, o Espírito Santo falou assim, lê o que está escrito. Aí eu parei assim. Né? Tolo. Melhor não, né? Melhor não. E o inimigo, vai, envia. Paguei tudo. Respondi assim, me perdoe. Me perdoe, vou tentar que não aconteça mais de novo. Eu estava certo, era meu direito, a pessoa estava totalmente equivocada, bagunçada, nada a ver com aquilo que ela estava falando. Mas tem coisas que a gente vai deixar para lá. Tem coisas que a gente vai deixar para que Deus possa resolver. Tem coisas que o nosso orgulho vai ser ferido, mas eu vou ser ferido, vai ser ferido, mas eu vou ter que, vocês vai. Gente, Jesus foi crucificado, foi traído por um discípulo que ele lavou o pé, que andou com ele. A maioria dos discípulos foram martirizados. E aí a gente não quer sofrer por causa do evangelho.
A gente não quer gastar a nossa vida por causa do evangelho. Eu vivo uma vida intensamente porque eu tenho um ministério que me ocupa bastante, eu tenho um trabalho que mistura com o ministério, eu tenho a minha vida com Deus, e a gente em casa resolveu ter 4 filhos. E aí tem dia que a gente chega assim, ó, cansado. Senhor, eu preciso de férias, ou volta logo, Jesus, né? E aí, preciso ir lá para a pousada do Alagado, né, Paulo? Tirar uns dias lá, descansar. Quando você quiser descansar, gente, num lugar abençoado, fala com o Paulo aí, ó, levanta a mão aí, Paulo. Fala com o Paulo que ele tem um cupom lá, Ressoar 15, né, Paulo? Cupom de desconto, você vai lá na pousada do Alagado, você descansa, você come bem, volta uns 5 quilos mais gordo, né? E descansa, vê aquela paisagem, vê tudo bonito, né? Então, e aí às vezes a gente está assim, a gente está cansado. Quem aqui chegou essa noite cansado aqui? Chegou cansado, mas que bom que você veio. E aí você fala, Senhor, daí você vai para a Bíblia fala, seus sofrimentos leves momentâneos, entrega teu fardo. E aí sábado à noite eu saí daqui cansado, conferência de dons, as crianças aqui, peguei os meninos, fui para casa. No outro dia eu tinha que vir de manhã. Não era no primeiro culto, mas eu tinha marcado uma pessoa, um casal que eu casei há 10 anos atrás, 14 anos atrás, foram embora, estavam de passagem aqui em Cascavel, falou, pastor, você faz uma oração de renovação de votos para a gente? Aí, domingo, 9 horas da manhã. E às vezes a gente, estou cansado. E aí, eu acordei, olhei lá, o meu pastor já estava aí pregando, tinha passado o final de semana todo, renovado. Porque Deus renova as nossas forças quando você está cansado, quando você está pensando que está exausto. Lembra que Jesus passou. Claro que descansar é bom, ir lá na pousada do Alagado é bom, renovar suas forças é bom, isso faz parte, Deus teve o dia do descanso, mas a gente vai sofrer nesse mundo, gente. Fala com uma palavra de ânimo para a pessoa que está do seu lado, você vai sofrer nesse mundo. Eu não gosto de ler a Bíblia só nas promessas, porque a gente vive um mundo de faz de conta. Só as promessas é muito bom, mas esse não é o evangelho. Esse não é o evangelho. E aí de vez em quando a gente chora, de vez em quando a gente sofre, de vez em quando a gente é injustiçado, de vez em quando a gente desanima, e está tudo bem desanimar. Não pode ficar desanimado o tempo todo, né? Domingão estava todo mundo desanimado. Falei que esse Brasil não ia perder, não ia ganhar mesmo. Na minha época, quando tinha o Ronaldo, não sei o quê, tudo Nutella. E a gente desanima talvez com a empresa, desanima com o casamento, você vai jogar tudo para o alto? Não. Jesus no Getsemane, Senhor, se possível, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Gente, isso é fraqueza. Um momento de fraqueza de Jesus ali. Mas não seja conforme a minha vontade, mas a vontade do Senhor. E a vontade do Senhor é que Ele passasse por aquilo. Então, Senhor, às vezes eu estou cansado, mas que seja conforme a tua vontade. E a vontade de Deus para esse jovem era que ele vendesse tudo e seguisse Ele. Queria que você baixasse a sua cabeça, a banda vai subir aqui. E essa mensagem, ela é simples, mas ela é profunda, ao mesmo tempo. O que o Senhor está te pedindo? Talvez você está fazendo tudo direitinho, e está tudo certo. E talvez você está crescendo e está tudo bem. Mas ainda o Senhor, lá no seu íntimo, o Espírito Santo ministra no seu coração. E Jesus está falando, ainda te falta isso. Se você quer ser perfeito, abre mão daquele teu direito. Se você quer ser perfeito, volta para aquela pessoa que te magoou há 10 anos atrás. Volta para ela e peça perdão. Não, mas você estava certo, tudo bem, você estava certo, mas volta para ela, peça perdão. Se você quer ser perfeito, vai lá e seja um bom pai, seja um bom marido, seja uma boa esposa. Se você quer ser perfeito, comece a colocar o seu trabalho também nas mãos do Senhor. Não é só participar de culto, mas sim no dia a dia.